Por exemplo, se eu partisse hoje aqui para tentar designar a partir do meu olhar e experiência durante anos, como foi que eu fui sentindo essas manifestações, eu te diria o seguinte: número 1, existe gente que não está possuída de demônio nenhum, de espírito maligno nenhum. Uma quantidade enorme de pessoas que desenvolvem um psiquismo maligno nelas mesmas. Elas têm uma autoimagem tão baixa, elas se veem de modo tão ruim, elas se culpam de tanta coisa horrorosa, ou introjetaram nelas tantas perversidades, de modo que a autopercepção dessa pessoa ficou tão zerificada, que se ela é membro de alguma cultura que existe uma figura diabólica, ela incorpora aquilo em qualquer cultura do mundo, inclusive, sobretudo na nossa, que é farta disso, ela se identifica na mesma hora com o que de pior exista no imaginário humano, e é o diabo. Isso até em tribos indígenas, né? Em qualquer lugar, em qualquer cultura da Terra, esse nível de rejeição profunda tende a identificar a mente fraca com o que seja mais perverso na cultura. Então, ela desenvolve um psiquismo que é idêntico à descrição que a cultura faz daquele espírito. Não necessariamente ela está possessa. Aquilo se transforma num software de estimação. Ela aciona aquele programa até como álibi. É uma esquizofrenia? Ou não chega a ser, não pode chega. Desenvolver. Porque todas essas coisas que fecham sistemas neurais no indivíduo, quando um determinado fluxo de frequência energética começa a ser repetido todo dia, toda hora, com a mesma frequência, com a mesma intensidade, ele cria um caminho próprio. Ele acaba virando uma enfermidade dali em diante. Essa história de que o cérebro não é mutante é uma mentira antiga. Ele não é fixo, ele muda o tempo todo. Se insistir num programa, ele se adapta. Então, tanto uma coisa pode gerar outra, como a outra pode gerar a primeira. Mas eu estou falando nessa em que é a dimensão psicológica de autorrejeição que identifica o indivíduo com o pior arquétipo daquela cultura, e ele desenvolve um psiquismo que é dele. Às vezes se exacerba com uma entrada demoníaca acessória, mas não necessariamente, não precisa de demônio. O indivíduo criou o seu nesse caso. Outros níveis em que você observa essa coisa aí é quando você vê aquele tipo de manifestação demoníaca extremamente identificada com animais, com animalidade. Aquele caso que eu citei do menino cachorro. Isso. Tem muitas que você vê. Nabucodonosor virou lá uma águia com as garras que cresceram, né? E aí a descrição de que foi uma loucura, né? Então, tanto faz, né? Então você vê a animalidade. Eu também acredito que existe uma quantidade enorme de pessoas que, pela mesma razão de fragilização mental, acabam se identificando com uma outra coisa baixa na escala de identificação, que é o animal. Mas não necessariamente ainda você tem que estar lidando com um caso de possessão demoníaca. Às vezes o cara esteja latindo, também, urrando, miando. Mas às vezes a identificação. Isso tudo relacionado com a falta da estima, né? da percepção da identidade própria, né? Ou de medo, ou de culpa, ou de qualquer Exato, outra culpa, mazela medo. ali Aquele caso instaurada. que você contou daquela moça que começou a brotar letras em alto relevo na pele dela. Lá em Manaus, que ela virou um alfabeto, né? E um problema enorme de autoimagem baixa numa família de pessoas extremamente inteligentes e cultas, não sei o que, ela era inferior. Ela somatizou. De repente ela somatizou, aparecia ABC, deu abecedário, aparecia na cara dela, no rosto, nas pernas, no peito, em tudo que é lugar, não é?
podia expulsar demônio ali para sempre, porque ela não ia ficar liberta. Era uma boa conversa, ia ajudando o coraçãozinho dela a crescer em compreensão para ela sair daquilo. A falta de tato, eu como estudante de psicologia, entro muito em debate com os professores sobre todo tipo de assunto que possa ter vínculo com a parte da Bíblia, assim. Eu quero saber o que eles acham, como que eles classificam. E todo dia eu estou entrando num debate lá a respeito de algum assunto. E eu fui entrar ontem à noite a respeito do assunto possessão com um amigo meu professor. E ele começou a classificar de tudo que é nome possível, né? A alucinação, a pessoa se droga sem ninguém saber, ou então tá um surto não sei o que, o surto não sei o que lá. E eles chamam de tudo, né? Pra não entrar nessa. Ainda mais porque ele é ateu, né? Não acredita em nada mesmo. E outra coisa que eu tava lembrando foi daquele outro caso que você contou também, de uma moça que fizeram uma fila de pastores, acho que foi em Niterói, se eu não me engano, e no final a moça só estava carente, precisando de... O pai dela tratava ela muito mal, não deixava ela cortar os cabelos da perna, nem das axilas, nem de nada. As amigas todas gatinhas bonitinhas, e ela se sentindo horrível, sobrancelha grossa, ela era muito peluda. Aí um dia ela chegou lá na igreja e encontrou aquele bando de menina bonita e de surfista e de não sei o quê, e ela não tinha vez, nem entrada. Ficou possessa, foi para um retiro, ficou possessa no primeiro dia, recebeu atenção 3 dias seguidos dos surfistas que fizeram vigília com ela, com a mão na cabeça dela, carregando ela, cuidando dela e das meninas. E aí acabou o retiro, ela não ficou liberta, continuou mais uma semana possessa em casa, os surfistas queimados se acamparam lá, todos cheios do Espírito Santo, ajudando a menina. Aí depois eles não aguentavam mais e aí me telefonaram e dizendo, olha, a gente já fez de tudo, bateu perna, expulsou de tudo que é jeito, jejuou, orou, e o demônio não sai. Aí quando eu cheguei lá, que eu olhei, vi aquele bando de menino bonito, aquelas garotas bonitas na sala, 15 pessoas mobilizadas de dia e de noite para ela lá, nunca teve tanta atenção na vida. Aí eu falei, deixa eu ver a moça, que eu entrei no quarto e ela lá, toda peluda, aquela canela que era só cabelo grande, ela era a antítese das raspadinhas lá de fora, né, todas depiladas e tal. Aí eu falei, não é possível, essa menina no mínimo está gostando demais dessa atenção, né? Aí eu mandei todo mundo sair do quarto, fechei a porta e fui lá, e já tinham me dito o nome dela, eu falei, fulana, aqui não tem a fulana, só tem não sei quem e tal, mas já é aquela forçação, você já vê que é uma mulher tentando falar com voz de homem, né? Quando o bicho pega, meu amigo, teu professor ia sair correndo. Então, na carreira, não é brincadeira. Não. Explicação, Não é nem doidinho de hospício, também isso é brincadeira. Doido de hospício é tipo de letra. Então, aí, fulana, para com isso, fulano, olha só, eu sei que você está aí, não tá, quem tá aqui, eu não sei quem, eu digo, fulano, eu conheço isso, eu sei quem é quem aí, fulano, é você que está aí, escuta, eu sei que você está gostando muito de receber 10 dias de carinho, de atenção, de toque, disso tudo. Você gostaria muito de se sentir bonita como as meninas ali fora e ser tocada pelos garotos de outro modo. Você não precisa disso. Você pode sair daqui, raspar suas perninhas, fazer suas axilas, cuidar do seu cabelo, vai ficar uma gatinha, vai encontrar todo mundo numa boa e vamos acabar com essa história agora. Abre os olhos e olha para mim. Aí ela olhou assim para mim, as lágrimas começaram a rolar aqui. Aí ela falou, como foi que o senhor descobriu? Essa caça só sai com gilete, né? Essa foi muito boa. Então você vê vários tipos de identificação. Como você vê, por exemplo, em geral, essas possessões que acontecem querendo dar grandes demonstrações de força, são para mim
tipicamente semelhantes, se eu tivesse que assemelhá-las a alguma coisa, a esse tal do gigantismo do livro de Enoque. Essa vontade de eu sou gigante, eu derrubo as pilastras, eu faço qualquer coisa, eu tenho mais poder do que tudo. Aí você anda um pouco mais, você começa a ver aquelas categorias de possessão articuladas, que já são as possessões que você começa a ver a percepção da presença da inteligência angelical malévola. Como? Um dos primeiros encontros assim que pessoalmente eu tive com possessão demoníaca, eu já tinha visto muito assim acontecendo com meu pai, e eu longe, escondido atrás da pilastra. Deus me livre, me salve e me guarde, né? Quando eu tinha 13 anos de idade. E cada uma braba, eu digo, em casa que eu não quero ficar. E quando eu larguei tudo mesmo e fiquei totalmente descacetado por aí, eu, antes de entrar em casa, na casa de papai, quando eu vinha à noite, primeiro eu via se não tinha nenhum possesso hospedado lá, né? Porque a casa de papai virou hospedagem de possesso. Sim, era possesso, tinha uns possessos que se hospedavam, virou hotel mesmo de possesso. Ficava liberto, papai guardava lá 15 dias até dar alta, para o cara bonzinho voltar para casa. E eu dizia, não, se tiver demônio e possesso aí, tinha uns que tinham umas crises de madrugada, lá papai ia lá expulsar, eu digo, lá, quero saber disso, eu ia embora. Só depois de convertida que eu fiquei mais meio cabreiro. No primeiro mês assim, eu digo, eita, que esse negócio aqui é feio. Mas aí vendo, sendo que logo um mês e meio depois, mais ou menos, de eu estar convertido, o papai foi chamado, de repente, junto com o pastor Israel Guerra, para ir a um bairro em Manaus chamado São Francisco, para expulsar um demônio de uma menina. E isso era normal, chegar toda hora tinha comitivas pedindo, por favor, vamos lá, quando já não traziam o possesso, né? Aí, papai disse, vamos, meu filho? Eu falei, vamos. Aí eu fui, né? Me deu assim aquela tremedeira na canela, eu digo, não, mas eu sou de Jesus e sou macho. Então eu vou 2 vezes. Em nome de Jesus eu vou. Aí quando nós chegamos lá, eu vi aquela multidão assim na frente daquele barranco. A casa era uma barranqueira para baixo, num charco, um garapé. E aquela multidão. E o papai de muleta ia chegar lá quase 8 minutos depois para conseguir passar, descer naquela escadinha íngreme. E o Israel, o amigo nosso, o amigo dele, foi pegando logo no braço dele. E eu falei assim, eu estou com tanto medo que eu vou na frente. Porque é uma reação minha, né? Se eu tiver com muito medo, meu amigo, aí é que eu parto para as cabeças mesmo. Aí eu falei, eu estou com tanto medo que eu vou na frente. Aí eu fui andando, eu sou de Jesus e sou macho, não estou aqui. E fui. Quando eu entrei naquela multidão, aquele garotão que eles não sabiam nem quem era, porque os exorcistas oficiais estavam vindo, né? O papai e o Israel. Eu lá com aquele cabelão de tamanco, fui metendo a cara lá, quando eu entrei assim, eu vi uns 8 a 10 homens segurando a mulher. Era uma cabocla, meu irmão, dessas poderosas, semi-estivadoras, com um cabelão assim grandão, cada bração, cada pernada, cada pernona. E ela fazia assim, ó, eu só via era homem para todo lado. Aí corria todo mundo em cima, um sofá de napa vermelho, um calor desgraçado, a casa entupida, aquele bando de homens segurando a mulher. Aí ela, no meio daquilo tudo, ela olhou assim para mim. Aí falou com aquela voz gutural poderosa e falou, desgraçado, eu te conheço, eu te vi no rio, tu eras meu e eu te perdi. Aí parou tudo e ela ficou me olhando. Aí ela partiu assim, ficou em pé e partiu para cima de mim. Quando partiu, meu amigo, eu parti para dentro dela, gritando em nome de Jesus, mas com a guarda pronta para atropelá-la no jiu-jitsu. Eu parti com o que eu tinha, era o que eu sabia. Vai em nome de Jesus e vai entrar no cacete.
Então, quando eu parti, não, de Jesus pra cima dela, a bicha caiu lá, não sei aonde. Aí eu falei, que jiu-jitsu, que nada. E é melhor, né? O poder tá em outro lugar. Os Gracie é que não descobriram ainda. Aí, tem o jiu-jitsu dos Gracie, tem o da graça. Né? Aí, é nesse aqui que eu vou. Aí a mulher começou a me contar a história, me recitar Colossenses 2, na íntegra. A cabocla que não sabia ler, nem escrever, que morava no interior do Amazonas, que tinha vindo de lá, porque o ataque começou e ninguém segurava ela lá, e não quiseram no hospício nem lugar nenhum. Mas a menina era totalmente iletrada, nunca tinha ouvido falar de nada, nem de coisa alguma. Ela me recitou Colossenses 2 na íntegra. Porque ela começou a dizer, você está parecendo com aqueles discípulos do princípio. Eu estava lá, eu vi a cruz, eu vi tudo. Você está parecendo com aqueles que criam como eles criam. Quando ele despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, e foi citando o texto de Colossenses, fortalecendo a minha fé. É burro mesmo, né? E eu peguei, olhei para aquilo ali, e aí ela dizia, mas eu não vou sair. Eu falei, como tu não vai sair? Tu já saíste, tu já era. Não. Estás aqui me confessando que já não é. Só é porque eles não sabem. E tu és mentiroso e pai da mentira, e vai sair agora. Em nome de Jesus, sai. Quando o papai e o Israel entraram lá, a menina já estava livre. E depois nós viemos a saber como foi que aquele caso tinha começado. Era uma relação incestuosa. Um irmão caboclo mais velho do que ela, que a possuía há muitos anos. Ela tinha muito ódio de ser possuída por ele. Ficou com tanto ódio, que o ódio abriu aquela porta de vontade homicida. A vontade homicida abriu aquele flanco imenso, e aquele flanco foi devidamente ocupado por quem ama todas as brechas do ódio. Agora, apesar da mulher ser uma cabocla iletrada e, portanto, não ter nenhuma contribuição intelectual a dar, aquele que a possuía era de um nível espiritual e de uma resistência espiritual extremamente forte. Por isso a força sobre-humana dela também. Extraordinária. Aí eu poderia sair aqui descrevendo, isso pode ficar para amanhã, para outra hora, porque são tantos níveis que você vai percebendo de sutilezas dessas manifestações. Agora, Caio, até você chegar à mais elevada de todas. Nesse papo todo, um dos fatos é que tem uma profunda relação com o aspecto emocional, né? Claro, sempre. 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 É aquilo que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Né? Então, eu não sei se isso poderia ser um tema para uma próxima, né? Mas você falou que dentro dos elementos essenciais que a gente falou, um deles é o fato de que a abertura, né, do homem para essas coisas. O Jack falou a questão emocional, o ódio e o tal. Então, assim, eu fico pensando, essa é uma era onde o homem tem se aberto para isso. Então, quer dizer, são muitos canais abertos. Inclusive hoje. O da própria paranormalidade. Sim. Porque existe paranormalidade. Pura e simples. Paranormalidade detectável por aparatos que mensuram atividades cerebrais mais intensas de pessoas com percepções extraordinárias, savantes, seres incríveis que há no mundo. A gente usa 8% do cérebro, sem falar nas intuições do espírito que estão mortas em nós. Então as capacidades humanas são extraordinárias. No entanto, o que você tinha dito mesmo, né? Eu falo, como você disse, que uma das coisas essenciais hoje é que o homem está abrindo isso, da né? paranormalidade, porque muitas vezes
o reconhecimento da existência do fenômeno paranormal, que é real, que a gente vê, por exemplo, em igrejas evangélicas, 95% das profetisas que eu conheço, que não sejam fajutas, que já é a maioria, mas das que não sejam fajutas, a grande maioria são apenas paranormais, são pessoas com capacidade de ler a mente, de saber o que você fez de manhã. Aí ela diz: Chico, hoje de manhã você foi levar um homem no aeroporto, assim, a mulher dele era negra, muito simpática, ele era um homem tal, tal, tal. E você diz: essa mulher não sabe o que eu fiz, não sabe de nada, e você é um sujeito fraco, vulnerável, fica chocado, porque ela já abriu você todinho pela revelação do desconhecido. Aí ela te dá um conselho: e agora o Senhor mandou te dizer o seguinte: foge do Caio, porque o Caio é um laço na tua vida. Aí você, pronto, você já disse, a mulher já disse o que eu fiz hoje de manhã. Agora, o que ela está dizendo tem que ser verdade também. Eu vou embora e não apareço nunca mais. É mais ou menos assim que funciona. Mas, além disso, existe a curiosidade do paranormal, que vai colocando o indivíduo num mundo de buscas, aonde a divisão é muito tênue, aonde essa era nossa, né? O processo da capacitação mental para, e aonde a outra dimensão continua, e aonde o indivíduo adentra por um portal perigosíssimo, às vezes sem volta. É por isso que a Bíblia diz que é para não invocar, não brincar, não chamar, não meter a cara, não domesticar, não tentar fazer nada. E Jesus resumiu isso tudo dizendo o seguinte: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Nada. Eu não preciso de nada. Eu tenho todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Tenho toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu não preciso de nada. Outra parte essencial também é aquele momento que vão expulsar o demônio e o demônio fala: vocês eu não conheço. Jesus, eu sei. Paulo, eu sei quem é, Jesus também. Em nome de Jesus é quem Paulo prega, sai deles. Olha, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Paulo é mulher. Já nos avisaram aqui que a gente tem que... Olha, se eu já vi. Que a gente tem que... Eu já vi, mas aí a gente pode contar amanhã, mas eu já vi. Uma vez eu fui expulsar um demônio de uma senhora, minha amiga querida, está firmona na fé no Senhor Jesus há 35 anos. Dona Terezinha, lá em Manaus. E eu estou falando isso porque ela fala disso com naturalidade. Mas quando eu cheguei lá, tinha um pai de santo e um monte de homens, acho que uns 8 ou 10, segurando a mulher. Ela jogava todo mundo para todo lado. E quando eu ia entrando, ela conseguiu acertar um chute estilo Leoto Matida, assim, de karatê, meio de lado. Aqui, meu amigo, nas regiões baixas do pai de santo, que o bichinho fez assim, ó. Ele fez assim, eu vi aquele homem passando em 90 graus pela porta. Eu ia entrando e ele assim... Mas ele fala, eu digo: meu Deus, eu estou entrando aí, ele já está saindo assim, todo vergado. Aí era homem saindo pela janela, correndo para todos os lados. Mas aí essa é uma história longa. Eu acabei ficando 3 dias sentado em cima dessa senhora. Eu só fui em casa tomar banho e voltar. Em 3 dias. Eu nunca encontrei uma casta espiritual mais resistente, mais remitente do que aquela que estava nela. Eu digo, já vi gente, para ficar ali completamente liberta, levar 1 mês, 2 meses, mas você vem, a pessoa tem uma semana de intervalo, tem uma crise de novo, até que a consciência vai sendo forjada, a fé vai crescendo, ela fica livre. Mas naquele caso não. Como ela era parente de um amigo queridíssimo meu, que morava ao lado, eu me envolvi tanto que eu fui para lá e praticamente fiquei 3 dias dentro da casa. Fui em casa tomar banho, dormia pouco, voltava para lá. Até que ela ficou livre já na madrugada do 3º para o 4º dia, está livre no Senhor Jesus até hoje. Mas o Chico informou que o nosso tempo acabou. E aí, Fonseca? Só uma coisinha. Quem assistir essa conversa nossa aqui, se ela for repetida... Vai ser.
Olha, a pessoa vai pensar muito antes de querer alimentar o ódio dentro do coração, o rancor, a inimizade, a falta do perdão. Eu não sei, tem certas coisas que quando parecem com o diabo, a gente tem que deixar pra lá mesmo. Eu vou propor que a gente volte a esse tema uma outra hora para conversar, e porque tem muito mais assunto para a gente cobrir, mas eu agradeço essa sua palavra, porque de fato quem quer andar seguro anda com o capacete da salvação na cabeça, como Paulo disse, se veste com a couraça da justiça da fé em Jesus, calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz, anda em caminhos de paz e de reconciliação, empunha sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, usa sempre o escudo da fé com o qual apaga todos os dardos inflamados do maligno, e não se esquece nunca de andar vestido com a cuequinha da verdade, cingido com a verdade lá no íntimo. Essa é a proteção, esse é o guerreiro de Deus, esse é o guerreiro da graça, esse é o guerreiro da luz do Senhor Jesus. Esse é o chamado, é assim que a gente vive, como um assombrador de assombrações.